Beleza, pessoal? Começando aqui mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te ensinar como calcula a medida de um arco de uma circunferência. Vou demonstrar que a Terra não é plana e eu vou explicar como que Eratóstenes descobriu há mais de 2.200 anos atrás qual era a circunferência da Terra. Mas antes de tudo, o que é uma circunferência? Vamos começar por aí. O que é uma circunferência? Pessoal, uma circunferência é exatamente a borda aqui do meu círculo, tudo bem? Isso daqui, a parte em vermelho, é uma circunferência. A parte de dentro aqui, ó, essa parte toda aqui, eu digo que é o círculo, tudo bem? A circunferência é só a beirola aqui do meu círculo. E para calcular a circunferência, a gente usa a famosa fórmula C igual a 2πr. em que R é o raio, tudo bem? C igual a 2πr. Então, por exemplo, vamos supor que o raio seja 10. Seria 10 vezes 2, 20, 20π. A minha circunferência aqui valeria 20π. Isso é quanto vale a medida da minha circunferência, da parte em vermelho aqui. Ela inteira, tudo bem? Ela inteira vale isso daqui. Para calcular o arco, e o que é o arco? Pessoal, o arco é esta parte aqui. Pessoal, o arco é esta parte aqui em preto, tudo bem? Esta parte em preto. Eu simplesmente pego ela, puxo ela aqui e pego a medida linear, tudo bem? Essa medida linear aqui vai ser o comprimento do nosso arco, da nossa figura aqui. No caso, o arco AB. O arco a gente escreve assim, ó, com uma curvinha aqui em cima do A e do B. Só reforçando uma coisa, pessoal, aqui nessa figura, o arco AB ele pode tanto ser esse daqui ou este daqui, ó. Tudo bem? Então, quando eu digo AB, e eu tenho esse símbolo, eu quero dizer o arco AB. Pode ser tanto esse daqui quanto esse maiorzão aqui. Pode ser tanto um quanto o outro. Vamos supor que eu queira só esse menor aqui, o arco AB do ângulo agudo aqui, né? Certo? Desse meu ângulo alfa. Como que eu faço para calcular o arco AB? Vamos supor que eu conheça o meu ângulo e vamos supor que eu conheça o meu raio. Eu vou dar como valor desse ângulo aqui 10 graus. E eu vou dar o raio aqui como se fosse 18 centímetros. O meu ângulo é 10 graus e o meu raio é 18 centímetros. Neste caso, como que eu vou calcular o meu arco AB aqui? Como que eu calculo ele? Pessoal, a gente vai usar de uma regrinha de 3, tudo bem? Uma regrinha de 3 bem simples que diz que o meu arco AB está para o meu ângulo de 10 graus, assim como a minha circunferência, tudo bem? A circunferência é o círculo completo aqui. A minha circunferência está para 360 graus. Porque uma circunferência não faz 360 graus? E o meu arco AB não faz só 10 graus aqui? Então é sempre assim, a gente sempre resolve usando a regrinha de 3 aqui, tá, pessoal? A formulinha às vezes também. No caso, a gente vai precisar usar a formulinha para achar a circunferência. Como que ficaria aqui então? Eu tenho que a minha circunferência ela é igual a 2π vezes o R. O R eu já sei que é 18, vou substituir aqui. 18 centímetros. Já de cara, 18 vezes 2 vai dar 36. 36π. Isso em centímetros, né? Porque o raio está em centímetros. 36π centímetros. Agora eu jogo a minha circunferência aqui na minha regrinha de 3 e eu vou ter a seguinte situação. O arco AB está para 10 graus, assim como 36π está para 360 graus. Posso simplificar aqui, né? 36 com 360, aqui vai dar 10, aqui vai dar 1. Posso simplificar aqui também. Posso cortar aqui esse 10 com esse 10. Aí vai ficar bem fácil, né? Faço agora a minha regra de 3. AB vezes 1 vai dar então o meu arco AB. Ele é igual a π vezes 1 também, que eu simplifiquei aqui, né? Então vai dar π. Neste caso, então, o meu arco AB ele é igual a π.
Tudo bem? Portanto, vale 3,14 aproximadamente, né? 3,14 centímetros. Tranquilo, pessoal, isso daqui vocês vão usar para todos os exercícios. Você sempre vai montar uma regrinha de 3, aí você substitui aqui o valor da circunferência, se você não tiver, e você vai achar o valor do seu arco aqui, da sua circunferência. Tá certo, pessoal? E agora vamos voltar 2.200 anos na história para a Grécia Antiga. Naquela época, ainda acreditavam que a Terra era plana. Fazendo um estudo rápido aqui, pessoal, eu tenho duas cidades, Siena e Alexandria. E aqui eu tenho os raios solares, tudo bem? Considere aqui os raios solares. Pessoal, repare que os raios solares são sempre paralelos uns aos outros. Por que isso acontece? Porque o Sol está muito distante da Terra, tudo bem? Quando a fonte de luz está muito distante da Terra, a gente considera que os raios solares são paralelos uns aos outros. Neste caso, olha só, para uma Terra plana, se eu tiver aqui raios solares, aqui são todos paralelos, hein? A sombra de, por exemplo, uma estaca de madeira no chão de uma cidade, no caso da cidade de Siena e a cidade de Alexandria, a sombra deveria ser iguais para ambas, né? Eles deveriam formar a mesma sombra, certo? E quando o Sol estiver a pino, por exemplo, neste caso aqui, ó, em que os raios solares estão perpendiculares com o solo, quando o Sol está a pino, não teria sombra nenhum em nenhum dos dois pilares, em nenhuma das duas estacas. Certo? Pois bem, Eratóstenes percebeu que isso não acontecia. Ele percebeu que, enquanto em Siena não havia sombra, em Alexandria havia uma sombra. E como que isso poderia acontecer? Como que em uma cidade, uma estaca de mesmo tamanho, tá bom, pessoal? Uma estaca de mesmo tamanho, em uma cidade formaria sombra e no mesmo dia, na mesma hora, na outra cidade não formaria. Como que isso poderia acontecer? E foi então que ele percebeu que isso só seria possível se houvesse uma inclinação aqui na Terra. Tudo bem? Este caso só poderia ter acontecido se a Terra não fosse plana, se ela fosse redonda. Aí sim, ó, eu teria uma sombra em Alexandria, enquanto em Siena não teria sombra alguma. Veja nessa imagem aqui que eu botei. Perceba que os raios solares eles atingem a Terra paralelos uns aos outros, certo? Agora eu vou isolar somente os dois que interessam a gente. São esses dois aqui. E agora perceba que em uma das cidades não há sombra, os raios estão paralelos, e na outra existe uma sombra ali. Agora eu vou isolar somente o que interessa pra gente, vou apagar tudo o resto. Neste caso, pessoal, perceba que eu tenho então o caso de duas linhas paralelas, as linhas amarelas são paralelas uma à outra, e eu tenho essa minha reta aqui que cruza ambas as linhas. Repara, pessoal, que esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Quando eu tenho duas retas paralelas e eu cruzo as duas com uma outra, no caso essa minha pontilhada, eu posso dizer que esses dois ângulos são iguais um ao outro, tudo bem? Voltando então agora para minha figura. Eratóstenes percebeu que ele conseguia medir este ângulo vermelho aqui, que dá em um dos dois pilares, em uma das duas estacas que ele pregou. Ele foi lá, fez a sua medição e descobriu que a sombra gera um ângulo de 7,2 graus. Dessa forma, então, podemos dizer que o ângulo central da Terra é 7,2 graus. Tudo bem, agora só faltava descobrir qual que era a distância entre as duas cidades. Para isso, ele pagou para um rapaz caminhar de uma cidade até a outra contando os passos, e aí ele chegou na distância de 800 quilômetros. Beleza, então agora ele tinha que o ângulo central era 7,2 graus e a distância entre as duas cidades era 800 quilômetros. Voltando para a nossa figura, nós temos mais ou menos esse desenho aqui. Essa daqui é a minha Terra, o ângulo formado é 7,2 graus e esse daqui é o arco de distância entre as duas cidades. Ele então, sabendo disso, quis calcular qual que era a circunferência da Terra. Como que fazemos isso? Com uma simples regrinha de 3. Por exemplo, eu posso dizer que
a minha circunferência da Terra, ela está para... Circunferência seria isso tudo. Então, ela está para 360 graus, assim como 800 quilômetros está para 7,2 graus. Realizando essa continha, ele descobriu que a circunferência da Terra é igual a 40.000 quilômetros. Olha só. Isso 2.200 anos atrás. Ele errou, na verdade. Na verdade, ele errou por apenas 32 quilômetros, o que é impressionante, considerando a tecnologia que ele tinha acesso na época. Mas apenas com matemática e o conhecimento ele descobriu a circunferência da Terra. E olha só, de quebra, vamos já descobrir quanto que vale o raio da Terra. Vamos lá, a fórmula é que a circunferência ela é igual a 2π vezes o raio. Nós queremos descobrir o raio, nós temos a circunferência aqui. Realizando as contas, pegando 40.000 e dividindo por 2π, nós encontraremos que o raio da Terra é igual a 6.366 quilômetros. E pessoal, por hoje é só. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Valeu e até mais. E eu vou explicar como que Eratosthenes